Olá pessoal, esse aqui é o vídeo número 2, onde eu falo sobre dicas de negociação. Olha só, no vídeo número 1 eu coloquei algumas dicas muito importantes, todas elas baseadas no meu e-book de negociação, que são 70 dicas de negociação. Olha só, vou mostrar aqui para vocês como é que é prático você fazer a leitura desse e-book. Você vai baixar isso no seu computador, no seu tablet, enfim. Você vai baixar ele no local que você vai ter fácil acesso de visualização. Lá você tem dicas rápidas, onde você vai, em cada uma dessas dicas, tirar proveito para que você possa ser bem sucedido da sua negociação. Então eu quero convidar, se você ainda não tem um livro, baixe no endereço que eu vou colocar aqui embaixo e você realmente tenha sucesso, lucre mais na sua negociação, que isso vai te ajudar muito na sua venda, na compra de produtos, enfim, vai te ajudar muito no seu sucesso profissional. Hoje eu vou falar aqui sobre a dica número 40, é a primeira dica que eu vou falar, e eu quero mostrar para você como é que você pode tirar proveito desse processo. A dica número 40 fala sobre videoconferência. O que acontece hoje no processo de negociação? Muitas vezes as empresas não têm tempo ou não têm logística que nos permita estarmos em todo lugar para fazermos negociações a todo momento. Então tem crescido a todo momento ali a utilização de videoconference para que você possa fazer reuniões e negociações de serviços e produtos. Aí eu tenho observado como é que as pessoas elas cometem falhas quando vão fazer uma videoconference. Por exemplo, numa videoconference que eu participei, eu estava observando o apresentador que participava de uma reunião, estava sendo negociado alguns serviços profissionais. E esse apresentador, enquanto estava ouvindo as informações da outra parte, falando sobre os serviços que ela gostaria que fossem executados, descrevendo exatamente o que ela esperava do outro profissional, enfim, ele simplesmente ficava numa posição praticamente estática, não dava nenhum sinal de vida para mostrar que ele estava ali. Ele ficava parado, com os braços cruzados, olhando, e nesse momento ficaria a imagem como você está vendo agora. Você vai pensar o quê? Você vai pensar que a imagem congelou, que a outra parte teve algum problema de conexão, enfim. Gente, o comportamento numa videoconference, ele tem que ser exatamente como se você estivesse diante de uma reunião. Então você não pode ficar se dispersando, você não pode ficar sem falar absolutamente nada, sem gesticular, sem concordar com a outra pessoa. Você tem que lançar perguntas no momento certo, fazer anotações importantes. Se você tiver outros participantes na reunião, é importante que você reúna todos eles e apresente a cada um deles. Enfim, é muito importante que você tenha um comportamento como se você tivesse um comportamento presencial. Se preocupar com a sua vestimenta, onde é que você vai fazer a videoconference, estar numa sala apropriada, enfim. Cuidado com o barulho externo, todos esses fatores, eles são fundamentais para que você consiga criar uma interação que vai te ajudar nesse processo. Mas aposte nesse método de apresentar ideias. Às vezes você está num processo à distância, fazendo uma negociação por e-mail, o que é um grande problema hoje, porque quando você pensa no e-mail é muito fácil você tomar um não. Aí você pode sugerir, por exemplo, de fazer uma videoconference com aquela pessoa do outro lado para explicar alguns argumentos. Isso vai te ajudar muito, mas você tem que se preocupar com esses fatores que eu citei aqui. Vamos falar agora sobre a dica número 50, que está no e-book, que ela fala sobre a compra por impulso. Aposte na compra por impulso. Olha, eu vi já várias situações onde a pessoa ela elevou a expectativa do outro lado. Ela fez uma apresentação importante, ela fez uma apresentação cheia de detalhes fundamentais, ela deixou a pessoa aguçada para comprar um determinado produto ou serviço. Só que na hora de passar o valor, de fechar a venda naquele momento, ela simplesmente diz que vai mandar uma proposta depois. Olha só, quando você está naquele momento que você começa a elevar a expectativa do seu cliente ao nível que ele chega no nível máximo de elevação, esse é o momento que você tem que fechar a venda, porque aquele impulso de compra da outra parte é muito maior. Quando você simplesmente diz para o seu cliente que você não vai
passar o produto, a proposta, enfim, que seja naquele momento, você está jogando um banho de água fria nele. E você vai ter uma dificuldade maior de fechar aquela venda num segundo momento. Então, aposte na venda por impulso. Fez uma boa apresentação, o cliente está realmente ali impressionado com tudo aquilo, você viu que ele se interessou, você teve todo um trabalho de apresentar um projeto, não importa o que você está vendendo. Na hora que você vê que o cliente está naquele principal momento de êxtase, você vai então fazer a proposta para que você tenha melhores condições de fechar essa proposta com rentabilidade. Então não se esqueça disso. Vou falar agora aqui a dica número 54 do livro, que fala sobre a especialidade, onde eu falo lá que a especialidade ela tem preço, ela tem valor no mercado. Olha só, quando você consegue se posicionar no mercado como sendo especialista no determinado assunto, e melhor ainda, se você for especialista num nicho de mercado, e melhor ainda, se você for considerado o melhor especialista naquele assunto, aí você tem condições de conseguir um preço diferenciado. Aposte na especialização. Tudo aquilo que você conseguir buscar, se especializando em determinado segmento, isso vai te ajudar em muito para que você seja bem sucedido. Então aposte na especialização. Não deixe de avaliar como é que você pode mudar, preparar a sua carreira, preparar toda a sua argumentação, preparar toda a sua apresentação num nicho especializado. Isso vai te ajudar em muito para que você então seja bem sucedido. Vamos à dica 62. Se tiver com o e-book aí, vai acompanhando as dicas. A 62 fala sobre simplificar o processo. Olha, é impressionante como é que as pessoas complicam um processo de negociação. Gente, quanto mais simples forem as etapas para o seu cliente fechar uma compra, que vai desde o processo inicial, onde ele vai ter o primeiro contato no site, onde ele vai pedir uma proposta, aí você manda uma proposta de forma bem simplificada para ele, bem clara, sem muitos detalhes desnecessários, ou se você está no processo ali de uma negociação presencial e você faz uma exposição de forma clara, sem colocar detalhes desnecessários no processo de venda, sem colocar informações sobre o seu produto, sobre o seu serviço, ou sobre a forma como ele vai ser executado, desnecessariamente, tudo isso vai te ajudar em muito no processo de negociação. Pense num médico que está negociando ali uma cirurgia plástica. Se ele for mostrar para o cliente que nunca fez uma operação, que já está com medo, tudo aquilo que ele vai fazer no corpo do cliente, todo o trabalho que o cliente vai ter no pós-operatório, toda a dor que ele vai sentir, a medicação, o tempo que ele vai ter que ficar de repouso e tudo mais, se ele for detalhar todos esses fatores, vai ser muito mais difícil de ele fechar a venda. Agora, quando ele consegue tranquilizar o cliente, consegue ser mais claro em relação aos objetivos do cliente e o resultado que ele vai ter no final. Claro, deixando claro as situações que podem ocorrer, mas sem apavorar o cliente desnecessariamente, sem ficar detalhando fatores desnecessários nesse processo, isso vai ajudar no processo de venda. Então, muito cuidado em relação a isso, porque eu já vi muitas vendas serem perdidas porque não foram capazes de simplificar o processo. A dica agora número 66 do livro fala sobre preço. Como é que você dá o preço? Essa dica aqui eu coloquei até numa indicação que eu faço de livro de um colega meu, César Frazão, que é um dos maiores especialistas em vendas hoje. E lá ele fala que você tem que dar o preço e logo em seguida fazer o quê? Calar-se e esperar o que a outra parte vai falar. E de fato, quando você aplica essa dica na negociação, você vê que isso acontece muito. A pessoa ela dá o preço e ela não consegue ficar quieta. Ela começa já a falar por que aquele preço é daquele preço, por que é cobrado aqueles valores, enfim. Ela começa a dar argumentos de fatores que sequer foram questionados pela outra parte. Então você deu o preço e você faz o quê? Cale-se e espere o que a outra parte vai dizer. Se ela dizer que está caro, você então vai fazer perguntas para mostrar para ela por que ela considera que está caro. Se ela pedir alguma forma de pagamento, enfim, aí você vai trabalhar os seus argumentos, as perguntas que você vai fazer,
a informação que você vai passar em seguida baseado naquilo que ela disser. Mas não vai antecipadamente dar informações desnecessárias, porque você já vai colocar em risco o processo de venda, ou no mínimo você vai colocar em risco a rentabilidade nesse processo. Porque quando você já começa a falar, dar argumentos por que você está cobrando aquele valor, você vai criar um pressuposto ali para a negociação, ela diminui muito a questão do valor por causa dos descontos solicitados. Então, às vezes, nem necessariamente é necessidade de ter um desconto por parte da outra parte, por parte da parte que está negociando contigo. Então, pense em relação a esse ponto aí. E falando aqui, a última dica que eu vou dar para vocês é a dica número 69. Responda com perguntas. O cliente te falou algo, então ao invés de você dar a resposta para ele, por que você não faz perguntas? Essas perguntas elas vão ajudar você a fazer o quê? Vão ajudar que você consiga fazer com que o cliente raciocine. E esse raciocínio faz entender melhor essas condições de compra. É muito importante você usar perguntas, porque as perguntas fazem o próprio cliente encontrar as respostas que você precisa. Isso vai te ajudar no processo de argumentação. Então, procure avaliar previamente quais são as perguntas que você pode fazer e, obviamente, você utilizar essas perguntas no momento certo, porque isso vai te ajudar muito nesses resultados que você pode ter. Gente, eu quero parabenizar você que tem me acompanhado, que tem assim, assistido os meus vídeos, que tem contado com o meu material, os artigos, os livros, enfim. Eu quero continuar te ajudando com as minhas dicas, com a experiência que eu tenho nas consultorias que eu realizo, nas palestras no Brasil todo. E tudo isso pode ajudar muito você, a sua equipe, você que tem contratado as minhas palestras, você que tem utilizado os meus DVDs, os meus vídeos para treinar a sua equipe, você que pegou o livro, se você não pegou ainda, está aqui para você baixar o livro no seu computador, enfim. Tudo isso vai te ajudar muito para que você realmente possa ser bem sucedido. Quero agradecer muito você, dizer que eu estou à disposição e nós vamos nos encontrar em outras ocasiões aí nos vídeos que eu tenho postado aí com muita frequência e enfim, quero desejar a você muito sucesso na vida e nos negócios sempre. Obrigado.